estamos Fala, minha aqui. gente! Muito boa tarde, meus amores. Linda tarde para você até as 4. Estamos juntinhos. Muito boa tarde para você de todo o Brasil. Um especial boa tarde para você do Espírito Santo. Olha aí, Holy Spirit. É. Cuja capital é Victory. Victory. Abraço pra você, minha gente. Beijo, Todo o Brasil amores. tá em Abraço casa. para Fortaleza, então, para todo o Ceará. Amanhã você manda um abraço para Vila Velha. Vila Velha. Em inglês. Um beijo para você de E eu não Guararema. sei. E Guararema? Jacareí, beijo pra você de Jacareí. São José dos Campos. Pronto. São Francisco do Sul. São Paulo, Rio de Janeiro. Um abraço para os ouvintes da Rádio Novo Tempo, que também Recife. acompanham a TV Novo Tempo. Recife. Recife e Salvador. Amo. Verdade. Beijo. Brasil todo é lindo demais, hein? De norte a sul, de leste a oeste. Obrigado aí pela companhia. E o legal é que em cada lugar do Brasil a gente descobre frutas diferentes, né? Daqui, de lá, de cá. Animais de Conhece estimação. mangostão? Nunca vi falar. Pois é, Como é que é? mangostão. Mangostão é fruta? Uma das frutas É de comer, é de preferidas da passar, que princesa é? Isabel. Ah, é? Ela adorava mangostão. Olha. Tem lá no Pará. Beijo para os amigos lá no Mercadão, em Belém. E o legal também, alguns animais exóticos. É verdade. Que se tem de estimação em vários lugares do Brasil Lá também. em casa tem 4 exóticos. Hum. 4 cachorros. Exoticíssimos. Contando Mais assim, os mas, donos da casa. mas não são 3. Fecha sua Não, cara. hoje de manhã eu falei, Senhor, troque minhas pastilhas de freio. Eu pedi pra Deus trocar as pastilhas de freio. hoje. Você Eu tô cantando feche a Ó, cara. Teve uma Oi. cabecinha passando na frente da câmera ali, ó, quem foi? Tiago é Tiago outro bicho. Suihiro. O nosso bichinho de estimação do estúdio. Falando em seres exóticos. Falando de seres exóticos, tá aí ele. É o Mas ser aí, exótico. Peraí, mas todo animal exótico pode ser de estimação? Não, Tem, eu tem que estimar em casa? Quando usa-se a palavra exótico, eu aciono. Tem um mecanismo que eu aciono aqui. Às vezes exótico é feio. Nada. Vamos falar sobre o seguinte: qual o bicho de estimação ideal para sua casa, exótico? Pois é. E aí, ó, sem falar cachorro e gato, viu? Sem falar Boa. cachorro e gato. Ó, tem gente que tem aqueles... Falar cachorro e gato, acabou. O que resta? Ó, porque tem... Peixe. Peixe. Tem tartaruga, tem gente que tem tartaruga, tem É? gente que tem coelho, tem gente que tem cobra, tem gente que tem hamster, tem gente que tem aqueles macaquinhos, né? É sagui, é mico-leão, não sei, é uns macaquinhos. Mico-leão, acho Acho que que não talvez pode. Não, melhor não não, pode, em casa. não. Não É pode. outro, é uns Não. pequenininhos que tem aquele negocinho até na perna ali de que Nossa. pode. Tem gente que tem juízo, tem gente que não tem, tem gente Nossa, que tem velho. gosto pra tudo. Tem gente que tem Tudo. micose. Tem gente que. De estimação, Foi juntando todos que os dá seres aquela vivos aí. coceirinha. É muito micose bicho, de cara. estimação. Cobra, mico-leão não, melhor não. Sem pagar micos. Meus amores, tem ainda mais. É O que eu não sei o convidado nome de dos hoje, o bichinhos. Ronaldo Araújo, que é veterinário, ele vai ajudar a gente a pensar sobre esses bichinhos diferentes, que também são chamados de pets, não somente gato e cachorro. Aprendi isso outro dia. Eu achava que pet era sempre gato e cachorro. É, eu pensava também. Calopsita também é um pet. É um calopsita. Nossa, eu não consigo bonitinho. acompanhar, porque antes era aquela garrafa que vinha refrigerante. Mas já foi o meia do Flamengo, jogava muito o pet. Eu tenho um cachorro. É um cachorro. É um cachorro, não é? Pronto, é o que Então, você quiser. Não, também tem não, né? mais- Mas a verdade é o seguinte, vou falar aqui da minha opinião de cachorreiro, que um monte de gente fica com desgosto do bicho porque escolheu o bicho errado, só isso. O bicho é maravilhoso, só que não tem a ver com sua rotina. Você tem que escolher bem. É. Ó, um Pronto, já vira-lata. falei tudo que eu tinha que Um falar. Já vira-lata, abri meu por coração. exemplo. Um vira-lata. Cachorrinho de rua aí. Ele vem com vários tipos de raça misturada. Aí vai levar pra ficar dentro do apartamento, preso o dia inteiro lá, os donos trabalhando. Será que vai dar bom? Morro de preguiça e quero criar um boxer. Ah. Não, né? Tá não, né? Não. E eu tô aqui no meio pensando, mas não é sobre cachorro que a gente vai falar hoje, né? É sobre outros bichinhos, mas o cachorro não sai da conversa. Não. Meus amores, tem mais informações, tem Armarinho da Arte, tem você aqui com a gente interagindo e a gente já volta pra foto, ficarmos foto juntinhos. hoje também. Foto de bichinho? Foto. Boa, dos bichinhos diferentes. Além de cachorro e gato, você tem o que em casa? Não vale mandar foto do marido, falando de bichinho. Até já. Exótico.
Tá aí, Amores. famoso já, o Thiago Suihiro aparecendo aí, né, nas imagens e tal. Bonitinho. Aí. Amores, conta pra gente aqui, ó, qual pet mais combina com você? Estamos falando, para além de cães e gatos, você tem aí em casa um outro pet, um outro bichinho de estimação? O que combina com você? Tem alguma em casa? Manda aí a foto pra gente, que o Abinal quer muito ver a sua. Por favor, calopsita, cacatua, esses bichinhos, as aves Cacatu? aí. Cacatua? Tem... Ah! Fugiu o nome. Não é calopsita não, aquele que parece... É um ele é peixinho, menorzinho. é um peixinho chamado Periquito. Periquito. Ah, verdade. Periquitinhos. Eu tive 2, não durou 2 dias, o gato comeu. Eita, que trágico, né? Que horror. Não. Puxa vida. Era meu sonho ter, cara. Quando eu tive, o gato comeu. Me E deu era o uma sonho dó. do gato também. É, do gato também. Mas pula essa parte da história aí que é meio trágica. Conta pra gente o que você tem aí. Tem tartaruga? Manda foto pra gente também. Que bicho que você tem? Cobra. Eu quero ver se tem alguém que tem cobra de estimação. Não, mas a pergunta é qual mais combina com você? Uma cobra combina contigo? Tem gente que Menina, a acha gente que tem sim. essa audiência. Olha, conta pra nós. E aí, pastor? Respira, pisa no freio. Senhor, troca essas pastilhas de freio aqui. Eu tô freando tudo que eu posso aqui. Tem um amigo que disse que tem, mas eu não quero contar essa história. Ah, é? É, pode acabar com a estimação, né? Vixe, A credo. estima pode cair. Ô, Ai, ai. gente, cadê ela? Josemara Não, mas Maitas? peraí. Você falou de que combina com você, mas combina com você, tipo, as identidades, a personalidade se relaciona? Dizem Não. que tem isso dos bichinhos de estimação. Diz que o cachorro parece com o dono. Pelo que eu vi, os seus... Eu tenho 2. Eu tenho 2, um Shih Tzu e um Bull Mastiff. Qual os dois se parecem comigo? Um não Se eles foi são muito suficiente diferentes. para resguardar as suas características, aí você pegou outro. Não, é o preço Aí e a tá qualidade. completo, É o assim. pecado e a graça. Você pode ter uma cobra. É assim, combina com o ritmo da sua casa. Né? Com o perfil. Não mesmo, eu combino com o cachorro. Pode ser, sim, pode ser. Pensando Aranha, bem, tem pode ser gente que tem sim. aranha de estimação. Ah, Dentro daqueles aquários ali que vai criando, joga os bichinhos lá Você pra quis um morcego de estimação? Não, Quando eu não você queria. encontrou uma gaveta cheia de Não, morcego? não é morcego, não, era ratinho. Rato. Aqueles camundonguinho, aqueles pequenininhos. Aqueles que a gente hamster mata, já, aqueles que a gente porquinho da mata, né? Índia. Não, mas assim, vocês lembram que um daqueles. dia ele abriu uma gaveta e tinha um monte de ratinho lá e ele, ai, tão bonitinho, tão... ele queria pra ele. Não, é que eu fiquei com dó de matar. Eu Sim. não sabia o que fazer, né? Aí meu pai deu um fim lá. Era Enfim. pequeno também. Vamos de notícia com Josemara Mai, que ela já tá ali esperando há horas pra contar pra Fala, gente as Josi, notícias fala do sobre a dia. leptospirose. pô, Oh, meu Deus! Boa tarde, você aí de casa. Boa tarde, esse povo animado aqui, Tarde, viu? Jus. Olha, para dizer para vocês de um animal de estimação um pouco estranho, assim, meu pai tinha um lagarto. Um lagarto. Mas não porque ele queria, porque o lagarto perseguia mesmo meu pai. Onde meu pai ia, ele ia atrás. E aí pronto, a cachorrinha tinha medo, acabou afastando os pets lá de Olha casa, porque o bichinho gostou do meu pai. Não sei por E quê. tem dessas vezes que acontece de alguns animais, tipo lagarto mesmo, né? Deles acostumar, você joga um restinho de comida, uma coisa ou outra ali, ele vai vindo. E aí não queria é bicho contar, mas solto eu vou. criado. Conta aí. Eu vou me arrepender, eu Você sei. viu que você Ó, viu ela que você tinha um mal lagarto começou, também, né? viu? Eu vou me arrepender, mas eu vou contar. Conta. Quando eu era criança, nós morávamos em sítio. E aí um dia apareceu lá na fazenda um bichinho que eu peguei pra mim de estimação. Ah. Era um jumentinho. Ele E era aí? meu bichinho de estimação. E aí, parceiro Ale? Aí fiquei com ele Não, muito tem que tempo, ser. aí um dia o dono foi buscar. Ele descobriu que estava lá em casa. Ah, que não era seu! Não, assim, não sabiam que era o dono, ele fugiu, sei lá de onde. Aí depois de uns dias lá, o moço... É meu. Foi lá Nossa, dá falar até com um meu pai. conto infantil, pode ser? Não tem a macha e o urso? Pode... Daí o jumento. Dadá e o jumentinho de estimação. Gente do céu! Ai, ai, Josi. Que isso, hein? Não, Assume o para controle, Josi. Eu prometo que eu não vou histórias falar aí. mais nada. Eu encerrei por aqui. Com essa história, eu encerro aqui meus comentários sobre as narrativas, contos. Os contos nordestinos da vida da Dadá. Dadá e o favor. jumentinho. Salve-nos. O que
que eu vou falar depois dessa? Gente, fiquei até sem palavras aqui. Vou até pegar meu celular para ler, porque agora eu fiquei sem o que falar. Brincadeira. Gente, hoje no Momento Mais Info, vou trazer algumas mudanças no ensino à distância. Vamos ter algumas alterações, viu? Também a respeito aí da necessidade de biometria na hora de solicitar empréstimos consignados no meu INSS. Mas tudo isso eu te conto depois da vinheta. Me conta aqui, você já fez ou pensou em fazer uma faculdade à distância? Muita gente tem apostado neste modelo por causa da flexibilidade, da economia de tempo e até de dinheiro. Mas olha só, vem mudança por aí. O Ministério da Educação definiu novas regras para os cursos de ensino superior à distância no Brasil. Essas mudanças determinam quais cursos podem ser oferecidos nessa modalidade, limitam o ensino totalmente remoto e também proíbem que algumas graduações sejam feitas somente de forma online. Com o novo decreto, cursos como medicina, direito, odontologia, enfermagem e psicologia não poderão ser oferecidos na modalidade EAD. Eles deverão ser exclusivamente presenciais. As demais opções nas áreas de saúde e da formação de professores, como licenciaturas, poderão ser presenciais ou semipresenciais. A partir de agora, nenhum curso poderá ser 100% à distância. O modelo EAD vai exigir que, no mínimo, 20% da carga horária seja feita presencialmente ou em atividades ao vivo, como aulas online em tempo real. Segundo o MEC, essa decisão foi tomada por causa do crescimento muito rápido dos cursos de graduação à distância nos últimos anos. Para você ter uma ideia, entre 2018 e 2023, a oferta de graduação EAD no país aumentou 232%. Só em 2023, o número de novos alunos nos cursos online foi o dobro do registro nos cursos presenciais. Agora, as instituições de ensino superior terão até 2 anos para se adaptar às novas regras. E para aqueles que já estão matriculados, vai ser possível concluir o curso nas condições atuais sem prejuízo. Então, se você já estuda na modalidade EAD, pode ficar tranquilo que não vai mudar, não vai alterar para você, tá bom? Agora, seguindo aqui, ainda falando de mudança. Após os casos de fraude que comentamos aqui no Mais Info, o INSS vai começar a exigir biometria para desbloquear novos empréstimos consignados. Ou seja, a partir de agora, quem quiser pedir esse tipo de empréstimo com desconto automático no benefício, vai ser necessário fazer o cadastro biométrico no aplicativo ou site Meu INSS por meio da plataforma gov.br. Essa medida vai começar a valer mesmo a partir de sexta-feira, dia 23. O objetivo, segundo o INSS, é mapear a vulnerabilidade operacional, também implementar medidas corretivas e aprimoramentos, garantindo maior segurança e conformidade aos processos envolvidos. Com a nova regra, a biometria será exigida em todas as operações de crédito consignado, incluindo novos empréstimos, refinanciamentos e também portabilidade. E olha só, é uma proteção a mais aí, viu? Principalmente porque muita gente só percebe que o empréstimo foi feito depois que o valor já começou a ser descontado na conta. Isso acontece com quem não tem o hábito de olhar o extrato da conta com frequência. É o que a gente viu. Muitas pessoas que tinham o valor sendo descontado desde 2019 e não tinha conta, não se dava conta sobre isso. Então, se você é aposentado ou pensionista e pretende fazer um empréstimo, já se prepara para o cadastro biométrico. E claro, fique sempre de olho no extrato para evitar surpresas, né? Ter o seu valorzinho aí do seu salário perdido para algum tipo de fraude. E agora, gente, para fechar esse nosso momentinho Mais Info, eu quero te apresentar uma notícia com uma dose de fofura grandíssima, gente. Olha isso, olha isso. Me diz, se não é fofo demais uma imagem dessa? Tem como não morrer de amores? Olha só, coisinha fofa, gente. Pois bem,
Um estudo revelou que ter um animal de estimação pode aumentar tanto a satisfação com a vida que esse efeito chega a ser comparável a ganhar mais de R$530 mil por ano em bem-estar emocional. Mas aí vem a pergunta, tá, Jô, como que eles calcularam isso tudo? Bem, a lógica é o seguinte, os pesquisadores comparam dados de pesquisa sobre satisfação com a vida, aquelas perguntas de 1 a 7, quão satisfeito você está com a sua vida, sabe essas? Pois bem, com essas informações também conseguem medir aí o quanto a renda afeta essa mesma satisfação. Aí, quando já se sabe o valor, o quanto dinheiro impacta essa satisfação, eles conseguiram estimar quanto de renda seria necessário para causar o mesmo impacto emocional que certos eventos da vida oferecem, como, por exemplo, ter um pet. E os especialistas, os pesquisadores, apontaram também que viver com um pet gera um impacto emocional tão positivo quanto conviver com amigos com frequência ou receber uma promoção no trabalho. Ou seja, não subestime o poder de um rabinho abanando e nem um ronronar no colo, viu? Além disso, a ideia do estudo não era descobrir se pessoas felizes têm pets, e sim se o pet é o que torna as pessoas mais felizes. Então, se você tem um bichinho em casa, aproveita esse afeto. E se ainda não tem, quem sabe já é uma inspiração aí, né? Para motivar a ter um também. Verdade. E é tão gostoso, né? A gente tem um bichinho de estimação em casa. Pelo que eu me lembro, eu sempre tive bichinho de estimação em casa. E quando veio o Samuel, então, aí ele queria uns bichinhos mais diferentes lá. Depois eu conto alguns que a gente já teve Mas aí. ganhar R$500 mil por ano te daria também uma bela satisfação, né? E como, Se eu hein? ganhasse R$500 mil por ano, eu comprava um bicho novo todo ano. Criava um zoológico particular ali, ó, aberto. Por exemplo, eu queria ter um bichinho de estimação que a minha casa não permite, né? Que é um cavalo, né? Com R$500 mil já dá pra ter um cavalo. É. Resolvia 2 problemas meus. Uns Faz tem um jumento, aras. outros tem cavalo, cada um vai Assim, adaptar. já que dá pra Hoje ter em dia eu posso ter um cavalo porque tem espaço, mas nem cavalo nem jumento. Eu ia dizer assim, você tem habilidade pra ter um amigo jumento, mas daí eu pensei, não, pera. Amigo não. Não fica bom. Fica só você. Nessa mesma frase não vai combinar. Pera. Quanto a isto, você tem razão. Cabem amigos jumentos na minha vida. Poxa vida, que dó, viu? Jô, Já estão segurando, Josi, porque o negócio obrigado, fica Jô. fake. Mas a Jô, você conseguir me dar você tem esse cavalo ou já universo? teve cavalo, Jô? Já. A Jô Mas já não teve até tenho mais. cavalo. Eu também. Hoje Já eu teve tenho. também? Sim. O jumento também. E jumento E também. jumento também. Continua. Hoje eu tenho bem. só o piá e a pilantra. Ó, É que e aí, pilantra? eu sou bem criativa com nomes. Graças a Deus. O piazinho, o cachorro e a pilantra que Mas é isso é tão legal quando encontra um nome assim. O seu é peri... Não. Era arrependimento. Arrependimento. Meu genro tinha um Eu cachorro tinha um- chamado Perigo. Desse tamaninho, chamava Perigo. Josemara, beijo e até o próximo encontro, que a diretora está perdendo a estima por nós. Beijão, gente. Uma ótima tarde pra vocês. Valeu, Jô. Um bom programa, viu? Tchau, tchau. Tchau. Até Vamos chamar mais, um Jô. veterinário para essa conversa? Sim, para falar conosco sobre isso. Por favor, né? Eu tenho uma porção de perguntas para fazer e de testemunhos para dar aqui ao Ronaldo Araújo, que ele é veterinário, diretor clínico de clínica veterinária, trabalha com animal especializado em animais Sim, silvestres, né? isso aí. Seja muito Tudo bem, bem-vindo. gente? Senta aqui Bem-vindo. Obrigado. para falar com a Boa gente. tarde. E alto, Obrigado viu? por estar aqui. Então. Ronaldo, Eu- você desse tamanho aí, se eu falar alguma coisa que te desagrada, entenda pelo lado bom, tá bom? Ronaldo, hoje a gente pensando assim em animaizinhos de estimação que pareçam com seus donos, que tenham o estilo do seu dono, que se adequem melhor aos donos, o que dizer sobre, por exemplo, quem cria esses bichinhos diferentes de cães e gatos? Sim. Não, é legal. Eu estava antes ouvindo vocês falarem, né? Morrendo de vontade de participar, né? E, aliás, conheci todos os animaizinhos que estarão aqui presentes. Muito legal. Não vou falar. Né? Mas assim, gente, é muito legal. Vocês falaram de aranha, falaram de serpentes, né? A gente falou do jumentinho. E realmente, isso se encaixa muito. A gente começa na veterinária, a gente tem, vocês estavam falando, a gente tem os pets que chamam convencionais. Hoje em dia a gente usa esse tipo de nomenclatura. Pet convencional e pet não convencional.
Os não convencionais seriam exatamente os exóticos, né? Que a gente fala. Então seria cobra, lagarto, aí a gente, ou seja, a gente tem os anfíbios, tem gente que tem sapinho, tem perereca, aranhas, aracnídeos. Então essa turminha já faz parte e hoje, inclusive, essa turminha tem muitos animais legalizados, né? Então eu consigo ir em lojas e comprar esses animais. Né? Vocês falaram do sagui, né? Até brincaram do mico-leão. Sim, essa é uma espécie que não pode, mas o saguizinho nós temos, macaco prego. Então, todos esses têm também uma gama de animais silvestres legalizados, né? E aí, nos pets convencionais, a gente tem aquela gama de raças. E realmente, cada raça se encaixa muito. Então, nós como veterinários, né, ou vocês, sempre quando tiverem proximidade, antes de adquirir um animalzinho, é legal, né, fazer uma entrevista, saber assim, o que vai se adaptar à minha casa, o que vai se adaptar à minha família e a mim, por características mesmo, né, a própria raça define. Então, eu vejo assim, esse é até um dos trabalhos assim essenciais que a veterinária tem que exercer, mas normalmente a gente compra por afeto, porque achou bonitinho, porque achou exótico. E aí, eu acho que o pastor estava comentando sobre a gente comprar, pegar um animal, depois, poxa, não deu muito certo e a gente acaba se decepcionando um pouco. Mas não é o animalzinho, fui eu que não escolhi bem e fui na emoção, né? Dá para adquirir uma aranha, por exemplo? Dá. É mesmo? Dá. Vamos fazer o seguinte, a conversa agora é com gente grande, tem um veterinário na sala. Tem alguma dúvida, quer fazer alguma pergunta? Ou mandar pra gente uma foto do seu bichinho, como é que você diz que não é... Exótico. O não que não é convencional. convencional. Isso. Tem um bichinho exótico aí na sua casa? Manda pra gente foto, lá no 983-150249. Nós vamos e voltamos rapidinho para continuarmos essa conversa. Ai, que bichinho de estimação você tem em casa e que combina com você? Tem algum bichinho exótico, diferentão, bonitão, tipo uma cacatua, uma chinchila, um furão? Papagaio? Um gato, um papagaio, periquito. O que você tem? Conta pra gente que já tem assim de fotos. Nós queremos ver aqui no telão. Contar. 983-150249. Em casa tem uns bichinhos exóticos lá, eu não gosto delas, mas elas gostam de mim. As capivaras que fica aparecendo. Capivara. Mas nós vamos resolver esse problema aí, rápido. Mas você sabe que, a despeito de qualquer coisa, a gente foi criado no mesmo planeta que os animais. Nos relacionamos, muitas vezes esse relacionamento ele começa a ficar tenso, hostil e ruim para uma das partes, mas Deus nos criou para ter um relacionamento harmônico e benéfico para ambos, né? E isso se comprova e se recomprova a cada dia. Tem um VT agora, que você vai ver muito interessante, o relacionamento que alunos de uma escola têm ao ter contato, a partir das suas dificuldades, com um pet dentro da escola. Roda o VT. Que os pets conquistaram seu lugar no mundo e ganharam o coração dos humanos, a gente já sabe. Agora imagina você ter um pet na escola. Parece um sonho, não é mesmo? Mas aqui no Colégio Adventista de Embu das Artes, esse sonho já se tornou realidade. E sabe por quê? Eu vou mostrar agora para vocês, olha só. Esse aqui é o Theo. O Theo é um super amigo dos alunos aqui, né? O melhor amigo das crianças. E aí, os pais vêm trazer os filhos aqui e os pais se encantam, os filhos se encantam. Como que funciona? Eu posso te dizer que ele é responsável por muitas matrículas desse colégio, viu? E não é só pelas matrículas, não. O Theo é responsável por alegrar o ambiente escolar todos os dias. Mas essa história de pet na escola não começou agora não. Já são quase 2 décadas de experiência nesse projeto que une educação, afeto e bem-estar. Em 2006 chegou a primeira geração de Golden Retriever aqui na escola. E ela veio justamente para atender essa necessidade de trazer um ambiente mais acolhedor para os alunos. Nós temos vários alunos com algumas dificuldades, inclusive de relacionamento. E o PET ele ajuda bastante nessa relação da criança, principalmente na criança que está chegando no colégio, para achar uma amizade, alguma coisa que possa trazer então um conforto para eles nesse momento de chegada. Alguns alunos tinham medo no início, que não tinham contato direto. Então eles tinham medo, se afastavam, mas aos poucos eles foram convivendo com os outros alunos que já tinham uma facilidade maior de convívio com os pets, então foi bem interessante. E muitos alunos, quando chegam na escola, eles estranham a ausência do pai e da mãe,
E o principal elo de ligação, de tirar o choro da criança, aquela ansiedade, aquela dificuldade que ele está passando, é levar para brincar com o Theo. Alguns alunos que têm outras dificuldades, como TEA, TOD, é o ponto também que a gente leva para acesso, para trazer a criança de volta daquele desconforto que ele está sentindo. É muito interessante. Mais do que um mascote, o Pet se tornou parte do projeto pedagógico da escola. O Theo, a atual integrante dessa história, é querido por todos e tem um papel importante na rotina dos alunos. Eu comecei a estudar aqui quando eu tinha 6 anos e a gente já tinha um cachorrinho. Aí eu saí, voltei e agora a gente tem o Theo, que é o amor da escola inteira, né? Quando eu cheguei aqui, eu estava muito triste. Aí, na hora do recreio, sempre vem aqui e faz carinho no Theo. Eu acho que todo mundo, quando tem um cachorrinho na escola, se sente mais acolhida, mais alegre, por causa desses animaizinhos. O contato com o Theo vai muito além da brincadeira. Para alguns, ele é refúgio. Para outros, companheiro de todas as horas. Eu sou nova aqui e nos primeiros dias, nos primeiros meses, foi muito difícil a minha adaptação. Então eu chegava na escola, eu só queria chorar, eu só queria ir embora. E aí eu não tinha nenhum amigo e o Theo, ele foi algo assim que mudou a minha vida aqui nessa escola. Porque ele me acolheu, ele me abraçou sem me julgar. Eu conversava com ele, eu me sentia bem. Aí ele me lambia, latia pra mim. Ele gostava do meu carinho e isso fez ele se tornar o meu melhor amigo aqui dessa escola. Isso é mágico pra mim. Ao ser diagnosticado com depressão, o Theo precisava de um espaço maior e mais interação com as pessoas. Foi então que a tutora, mãe de uma aluna, resolveu doá-lo para o colégio. No primeiro dia que eu trouxe o Theo, eu senti que ia dar muito certo. Porque ele ficou muito animado, as crianças muito animadas também. Eu falei, é isso que o Theo precisa, de muito carinho, muita atenção para queimar essa energia dele. Porque eu sei que esse espaço e o que ele está vivendo aqui, a gente não podia proporcionar para ele. Por falta de tempo também, né? Porque a gente sabe que ter uma estrutura dessa é simplesmente maravilhoso para um Golden, né? No colégio, o Theo encontrou uma nova casa, uma nova função e uma legião de pequenos admiradores. Além de ser brincalhão, né? Ele não consegue ficar quieto em lugar nenhum. Se eu soltar, ele sobe. Aí passada do professor, de um, de outro, das crianças. E fica correndo por aí, indo atrás para pegar e prender de novo. Às vezes eu estou em casa lá descansando, eu lembro do Theo. No final de semana, no meio de semana, à noite, fico preocupado por ele. Como é que tá o Theo? Você tá bem? Se não tá? É a gente tem que cuidar. Quando vem o Pet aqui na escola, na sala, é alegria, transforma, traz alegria para as crianças e isso faz muito bem. Acaba ensinando as crianças a respeitarem a natureza e acaba ajudando eles no desenvolvimento, como tratar os animais e acaba fazendo bem para eles mesmos. Além do meu gosto pessoal por cachorro, porque eu amo cachorro, tem a questão dessa necessidade que eu acho que os alunos têm. Tem aluno aqui que não tem cachorro. Semana passada uma aluna me perguntou assim, professor, o Theo é seu? Eu falei assim, não, o Theo é nosso. Ela, por que nosso? Eu falei assim, porque ele é da escola, e se ele é da escola, ele é seu também. Então todos têm a obrigação de cuidar dele. Então existe um cuidado com ele, existe essa responsabilidade afetiva com o Theo. Então existe uma responsabilidade aqui que faz com que que transmite para eles, da minha parte para com o cachorro, e da parte deles agora para a vida lá fora, né? Porque eles começam a se sentir também pertencentes de um mundo onde eles também precisam cuidar. Eu levo o Theo em quase todas as salas e em quase todos os momentos que nós podemos andar pela escola, ele está junto. Eu acho que é importante os alunos terem um contato com ele. Quantas vezes, em alguma aula, algum aluno que eu não consegui atingir, que está passando por algum problema, não abraçou o Theo e deu um suspiro? Tem coisas que só o animal vai conseguir fazer, expressar um sentimento, fazer com que o aluno demonstre algum tipo de coisa que ele esteja vivendo. Na prática, o Theo se tornou um mediador emocional, ajudando os alunos a lidarem com sentimentos, a socializar e até mesmo a aprender de forma mais leve. Transforma e mais do que isso, os animais que estão nele, principalmente o Theo, entregando a alegria, o companheirismo dele. Quando o professor leva ele para dentro da sala de aula também, muda o clima total da aula, porque ele carrega muito amor consigo e todo mundo fica super feliz quando ele está por perto. Quando ele vem lamber, aí fica babando, aí se joga, aí pede carinho, é a melhor coisa do mundo. O Theo não fala, não escreve, não entende fórmulas matemáticas, mas ele ensina.
ensina e muito. Com um simples abanar de rabo e um olhar carinhoso, ele toca corações e transforma o clima de uma sala inteira. Na escola, onde se aprende mais do que conteúdos, o amor, o acolhimento e a empatia também fazem parte da lição. E o Theo, com toda a sua doçura, virou parte desse aprendizado. Um professor silencioso que ensina com o coração. Ah, que coisa mais linda, né? Fofo, dá vontade de abraçar, daquele abração forte. E como faz a diferença nesse acolhimento, né, das crianças que estão chegando novas na escola e tudo mais. É gostoso, né? O animalzinho, ele traz um carinho diferente, né? É sensacional. E a gente falava, né, sobre aspectos de raça, né? Olha que legal. Isso é uma característica da raça, né? O Golden é isso mesmo, né? Então, você vê no vídeo aí a realização do Golden também, né? Do Theo, né? Quanto que ele tava lá felizão, né? A ponto da tutora reconhecer que realmente ele era muito mais feliz lá, né? Legal. Se fosse um gato, era outro clima. Outro. Exato. A gente se envolve tanto com o bichinho que você tem a coragem de colocar o nome Theo no cachorro. Você sabe o que significa Theo, né? Um beijo, meus amores. Obrigada para todos os envolvidos nessa reportagem. A Escola Adventista de Embu das Artes, em São Paulo. Muito obrigada por dividir aqui com a gente o bichinho de estimação. Cabe duas coisas importantes, né? A primeira é entender o seguinte: a gente está acostumado com um tipo de vida cheia de isolamento, cheia de terceirizações. A gente está... eu acho que a palavra mais precisa é que nós estamos no estilo de vida alienante. Então a gente se alienou da natureza, a gente não mais participa da produção da natureza, não vive nos ciclos próprios da natureza. O ciclo do trabalho, ele não é compatível com o ciclo do trabalho. O ciclo de produção de coisas não é compatível com o ciclo da natureza. Isso nos faz falta, porque Deus nos fez e Ele, quando criou os animais, está escrito no texto bíblico, que Ele criou animais aves, animais selvagens, e lá está traduzido selváticos, e domésticos. Existe um padrão de existência, Ele nos colocou para sermos completos na existência, um relacionamento com a natureza em todos os níveis. A ausência disso faz tanta falta que a gente acha que não faz falta até ter contato com o bicho. Aí você se sente maravilhoso, fala, uau, mas era para você estar se sentindo assim, porque é o normal você ter esse tipo Nós de fomos reação. criados integrados com essa parte da natureza. Exato. Nos desintegramos por causa do pecado. Quando a gente se integra um pouquinho, ai, que delícia. Pois é. Realiza. E aí a gente, mas eu não tenho cachorro. Pois é, mas não precisa necessariamente ter o cachorro, mas Deus te fez para se relacionar com a natureza de maneira integral. Obviamente, você não vai ter um leopardo. Mas há animais que vão responder a um homem de uma forma específica. Eu acho que depois da interação que deve estar chegando aí, tem uma pergunta para fazer sobre isso, né? E não é que tipo nem de animal tanto... vai dar essa resposta? Não, mas essa integração do animal não é necessária, aliás, com a natureza, não está necessariamente se relacionar com o bichinho, com o animal pequeno, grandão, que seja, mas com a própria natureza em si, com o verde. Todos sabemos que o contato com o verde, com a paisagem, com o ar livre nos proporciona mais conforto emocional, mais saúde. Então, essa integração no total com a natureza. E é gostoso, né? E eu até tenho... Quando eu estava morando lá em Santa Catarina, nos fundos lá da minha casa, eu coloquei um palanque assim, um negócio para colocar comida para os pássaros. E, cara, que coisa maravilhosa. Eu acordava cedo todo dia antes de ir para o trabalho, aí eu olhava vários tipos de pássaros, e aí eu ia tirando foto e até anotando, catalogando as aves que apareciam ali. É tão gostoso esse contato com a natureza, ver o bichinho solto, ele vindo ali, você dando a comidinha, eu comprava lá na agropecuária, né? Colocava a comidinha para eles ali, frutas e tal. E é muito legal esse contato com a natureza e ajuda muito aqui, ó. Me ajudou bastante também nessa questão emocional, que enquanto a gente está observando a natureza, as cores, acho que é sangue, se não me falha a memória, o nome de um dos pássaros, vermelho, um vermelho vivo, uma cor muito bonita que apareceu lá uma vez, nunca mais apareceu. Gente, mas me trouxe algo tão gostoso assim, sentir Deus, né, mandando aqueles pássaros ali e traz paz pra gente, pro nosso coração. A gente está em contato com a natureza, com a criação de Deus. E agora imagina a paz que a gente tem quando a gente abre a palavra de Deus, a Bíblia, e a gente ouve a voz de Deus através das Sagradas Escrituras falando para a gente que mesmo em meio às tempestades que talvez você está vivendo nesse momento, você pode ter paz.
Eu não sei qual é a situação que você vive agora, mas eu sei que Deus, Ele quer trazer a paz para o seu coração. Mas como, Abinal? Minha cabeça está um turbilhão e tal. Faz o seguinte, entre em contato com a gente, peça a revista Mente Feliz. Esse material que foi preparado pelo Dr. César Vasconcelos, mais de 40 anos trabalhando nessa área de psicologia, atendendo vários casos, estudando sempre e trazendo através desse material, junto com a Bíblia, trazendo muito conhecimento e trazendo para você que está aí do outro lado a paz que você precisa através dessa proximidade com Deus, entendendo também o funcionamento da nossa mente, do nosso cérebro, tá? Então, entre em contato com a gente agora, peça essa revista pelo telefone 0, o código da operadora 12 21 27 31 21. Eu tenho certeza de que você vai sim encontrar aquela paz que somente Deus pode te dar em meio às tempestades aí do dia a dia, tá bom? Peça agora, entre em contato com a gente, vai chegar de graça na sua casa, não precisa pagar para receber esse material, porque os anjos da esperança já pagaram para você, então é só pedir, tá bom? Aproveita, peça. Interação, Darleide. Vamos agora, lá da Ana Carolina. O Dr. César Vasconcelos, inclusive, tá aqui, viu? É sério? É sério. Tá no Dr. fundinho, César o neto dele tá por aqui hoje. Acompanhado da Thaís, que é sua filha, do seu neto Theo. Tá ali, ó, o Dr. César Vasconcelos acompanhando ali. Tchauzinho aí, Dr. César. Aqui, Olá. aí, ó. Escritor desse material que Querido. a gente comentou. E a Ana Carolina ali nos assistindo, é? É isso? Olá, boa tarde. Aqui em casa temos um bichinho convencional. Inclusive, a Charlotte é uma telespectadora fiel da TV Novo Tempo. Que legal. Todos os dias, à tarde, assistimos juntos o programa Entre Família. Deus abençoe. Ó, Charlotte ali. Cadê? Olha aí. Fofura. Deixa eu falar que a minha cachorrinha, Arrependimento, Que lindo. ela assiste TV e interage, cara. Ela vê um bicho passando ali, ela fica, ela late, ela vai. Que engraçado isso, né? E ela já adotou o termo pet convencional. Olha, agora ser rápido. E eu queria perguntar exatamente sobre isso, né? A gente tem relacionamentos, há animais que claramente eles são animais sociais e eles têm uma resposta ao convívio com o ser humano, né? Sim. Cavalos, alguns dizem que cavalos e cachorros não existe nenhum relacionamento entre duas espécies diferentes, mais íntima, mais intensa do que o cavalo, ser humano, cachorro, né? Nesse caso de uma pessoa escolher e desejar ter um animal em casa, qual é a importância de entender qual é o tipo de resposta, de ambientação que aquele animal vai dar para essa expectativa que essa pessoa tem ao querer ter um animal? Sim, legal. Eu acho assim, a parte dos animais é muito bacana que a reciprocidade sempre vai existir, né? Então, assim, vocês estavam falando de contato, né? Hoje, na era tecnológica, aí quando a gente tem um contato com o animal, aí sim a gente sente a gente tem uma sensação um pouco diferente, né? A gente está acostumado àquelas sensações tecnológicas e aí o que eu acho muito legal é que o animalzinho te permite a você chegar até ele e entregar o que você tem, e diferente de um ser humano. O ser humano ainda você fica, poxa, será que ele vai me achar isso? Será que ele vai me achar aquilo? Né? Eu sou um pouco tímido, eu não vou falar, eu tenho vontade de falar. E o animalzinho não. Então a gente tem essa parte recíproca. O que eu acho bacana? O escolher o animal é muito interessante. Por exemplo, quando você fala dos equinos aí, a gente vai falar mula, cavalo, mesmo o burrinho, o jeguinho, tudo mais, eles têm uma sensibilidade mesmo diferente, né? E aí é legal entender o que eu quero. O Golden, por si só, é um animal que quer também. Então, assim, ele, por exemplo, é indicado para uma pessoa que ele é carente. Se eu tenho alguém que precisa, que é carente, eu vou ter um Golden. Eu tenho uma história muito legal na clínica que uma tutora veio nos procurar, tutora não, a mãe veio nos procurar que ela tinha um filho que morava sozinho, fazendo faculdade, e esse filho, ele assim, palavras dela, que ele não se socializava muito bem, que não tinha muito amigos, e ela precisava de uma ajuda. E aí, eis que houve um abandono na clínica de um animalzinho, e esse animal era um animal asiático. Era um show-show, é uma raça que ela é bem, para quem, por exemplo, busca um animalzinho para abraçar, para tomar lambidas, negativo, não é essa raça. Só que esse cachorro era o cachorro de um único dono, ele é um cachorro mais reservado, e aí eu falei, essa raça é a certa. E aí, eis que ela levou,
E realmente ficou muito tempo com ele, melhorou, né? Porque o filho começou automaticamente socializar mais, inclusive com a família, e virou o melhor amigo dele. Então é muito legal porque mesmo que a gente interpreta que de repente para nós não é o ideal, mas sempre tem aquela história, né? Toda panela tem sua tampa, né? Então é exatamente isso. Então assim, eu preciso saber primeiramente o que eu busco, né? E também ser gentil. Eu acho que assim, a gente fala muito sobre animais, nós somos pais, né? Pai pet, mãe pet. Eu acho muito legal esse termo. Mas assim, convenhamos, qual que é a missão do pai e da mãe, né? Não é a postura de liderança também, né? Senão eu jogo tudo para o meu animalzinho lá e entendo que ele vai resolver meus problemas e que todo o meu estresse... Não, o animalzinho está lá para eu garantir uma postura minha de liderança, e essa postura de liderança minha vai me centralizar e vai me ajudar a superar meus problemas. Então, acho que isso é muito legal também, e a raça ajuda a encontrar esse equilíbrio, sabe? O que poderia ser extraído da relação com os bichinhos que talvez não entregue tanto assim? Como, por exemplo, uma calopsita. Sim. Daqui a pouquinho você conta pra gente. O que a gente abstrai ali desse contato, desse afeto desenvolvido com outros bichinhos que não tem esse afeto todo que um cachorro tem para entregar, ou o gato. E aliás, falar em gato, não sei se é para você, mas alguém tem dizendo assim: Júnior, conta para eles da tua experiência com os gatinhos lá em São Chico. Não é você, é outro Júnior. A Maria diz: meu filho tem um coelho preto. Tô tentando lembrar de alguma experiência. O Lolô vai completar 5 anos, um gato preto, um coelho preto. Que o filhinho dela tem. A Rayane, por favor, manda um abraço para a equipe do Colégio Adventista de Embu das Artes. Beijo, meus amores. Bom, e muita gente aqui com a gente dizendo: eu espero assistir o Entre Família. E a gente espera você também, logo depois do intervalo. Até já. Olha o peixinho aí na mesa. Não é sushi, viu? É um o nome do peixe. Eu tava contando quantos segundos vão levar para alguém fazer uma piadinha. Esse é um peixinho beta. Esse é um peixe que não é muito social, assim. Já ouvi dizer que... Não é de comunidade, né? Não é muito de comunidade, né, doutor? Sim, mas assim, é isso que a gente estava falando, né? Se a gente falar para os tutores aqui, a gente vai receber alguns outros aqui, né? E se a gente falar que não, ele não é muito sociável, ele não interage muito, eles vão discordar. Porque realmente existe associação, uma interação muito legal. Eu, inclusive, tive e era muito legal. Eu colocava a raçãozinha, eu passava perto, ele já vinha. Isso, não abanava o rabinho, mas sabia que eu estava lá. Mas ele reage, portanto, aos estímulos humanos. Sim, e outra, condicionamento também, você consegue condicionar e eles percebem, né? Então, sabe, o simples fato de eu ir lá, pôr a mão no potinho, ele sabe que agora ele vai ganhar a raçãozinha e aí ele fica dá para domesticar o peixinho. Sim, mas quando eu falei comunidade, que parece que eles não convivem bem com outros peixes. Sim. Exato. Mas ele ganha até o coração de muitos por essa relação. Porque ele acaba sendo, na verdade, são os machinhos, os mais, né? A gente chama com bandeira lá, que eles são todos, né? Cheio, a cauda muito cheia, muito bonita, são os machinhos, né? E entre eles brigam. Não tem conversa. Agora, obviamente, entre as fêmeas não tem problema. Inclusive, até fêmeas com fêmeas não tem problema. É que os mais bonitos são os machinhos e os machinhos não tem conversa. Tem que pôr separado mesmo, né? Olha isso. Entendi. E aqui a gente vê que não precisa ter aquele oxigênio, a água circulando ali. Um aquário simples é suficiente. Aqui, obviamente, a gente está muitos vão associar, né? E sabe que o aquário costuma ser muito pequenininho, mas a questão é que não tem exigência mesmo dessa bombinha que ajuda a oxigenar a água, né? Então, ele é fácil de criação, a troca de água acaba sendo uma vez por semana, alimentação muito simples. Então, é aquilo, eu tenho um parceirinho que não me dá trabalho, então ele se encaixa ao dia a dia de muita gente. Então, você está querendo dizer que o peixe beta ele é ideal para um criador de peixes iniciante? Perfeito, seria isso. Até o Abinal deixaria o beta viver por um bom tempo. Sim, não sei, porque eu vi ele batendo assim no vidrinho. Não pode. Isso aí incomoda. Incomoda, bicho. Será que é por isso que o meu não viveu muito? Morreu de estresse. Ele comia pão. Não, pão não pode dar. Não, matou de estresse, cara. E até alimentação, né? Tem que ser a própria. Quanto tempo vive?
Olha, o beta, ele pode chegar assim até uns 5 anos, uma idade. Vai bem, vai bem. Vai bem. Minha filha vai sempre bem. tinha um peixinho assim, um betinha em casa. Morria um, pegava outro. E às vezes não dava comida, eu dava demais. Ele acaba tendo a criança. desvantagem, verdade, assim, né? todo mundo que exige muito pouco cuidado, às vezes acaba caindo no esquecimento. É verdade. Né? Então, assim, o que nós tivemos foi um presente que eu dei para as minhas 2 filhas. E assim, aí você via nitidamente que o peixinho que mais viveu foi o do quarto mais organizado. Olha só. Então, assim, tem uma relação. Então, é um peixinho que, assim, se você esquecer, ele fica muito bem sozinho, né? E aí tem essa desvantagem. E até quando eu fiz isso, né, dei pro meu filho um peixinho desse, falei, filho, você tem que cuidar. Aí todo dia eu cobrava, né, já deu comidinha ao peixe e tal. Aí ele esquecia, ia passando, até que o peixinho morreu, né, com o passar do tempo. E aí eu falei pra Eliane, vamos tirar o peixinho do aquário, claro. E aí vamos ver quanto tempo ele vai lembrar que ele tinha um peixe, né? Passa um tempinho, viu? A hora que foi ver, o peixe, cadê? Falei, lembrou do peixe. Já era tarde, né? Mas tem mais bicho chegando aí, né? Legal. Quem vem agora? Quem vem agora? Pera, quem vem agora é o Suerreiro. O Thiago Suerreiro. Mascotinho Thiago do estúdio. Suerreiro, ele vai tirar o peixe. Aqui. Pronto, agora Aí. você não precisa Cadê? mais passar em frente da câmera. Cadê o Theo? Tá chegando aqui. Theo, que Theo. bichinho é esse, Ai, rapaz? que Chega mais pro meio aqui. fofucho. Qual o nome do bichinho, Theo? Deixa eu pegar o microfone aqui, ó. Theo, segura o bichinho. Paçoca. É um ótimo nome pra Parece ele, mesmo. viu? Parece uma paçoquinha. E, Theo, quanto tempo você tem o Paçoca? Mais ou menos 1 ano e 3 meses. É mesmo. O Paçoca, ele tem aquelas rodinhas pra ele ficar girando dentro. Tem, só que ele que tem na casinha? não gira tanto. É. O que você mais gosta de fazer junto com o Paçoca? Brincar. Brincar do quê? Andar no seu ombro, no sofá? Às vezes ele até anda na minha roupa. Ele já fugiu alguma vez e deu trabalho pra achar? Muito. E onde ele estava, dia, Theo? mais ou menos. Ele fugiu pra onde? Tava Ficou um dia fugido. num vão lá da cozinha. Oh, meu Deus. Eu tinha um desse uma vez. Um Eu tive desse tantos bichos também. Posso tocar nele? Eu tive um desses que ele entrou na caixa de som. Cara, e pra tirar ele dentro da caixa de som, que ele enchia... Acho que era esse que coloca a comidinha na boca ele faz a reservinha dele. Isso, e ele ia estocando tudo dentro da caixa de som. Mas, doutor, quais os cuidados, assim? Por exemplo, Então. eu pedi aqui pra tocar nele. Tem toque, tem maneira de pegar que possa esse expressar? é um roedor assim muito legal para criança, porque ele realmente não é bravinho, não é nada. A gente tem vários tipos de hamster, né? Mas esse ele é bem tranquilinho. E é limpinho. É limpinho, o roedor, a gente tem aquela crença, né, do roedor muito sujo, porque a gente associou aos ratos, né, de bueiro e tudo mais, mas na verdade o roedor é um animal muito limpinho, ele usa as mãozinhas para se limpar, ele é impecável, não tem cheiro forte, nada. Agora, o xixi dele tem um cheirinho poderoso. E aí vocês falaram, né, ele comentou que uma vez escapou, entra aqui, entra ali. Você sabe que na rotina clínica, a maior parte das vezes de atendimento tinha uma relação com escapou, entrou em buraquinho, e aí, assim, foi puxar, machucou, ou espremeu e não percebeu, porque são animais que gostam de toquinha, sabe? Então, isso é uma característica bem interessante, peculiar aí dos roedores, em geral. Segura bem, porque se ele se perde nesse estúdio, vai ser uma caça Vai a aparecer esse lá no bebê. Vídeo Saúde. Obrigada, viu, Teuzinho? Ô, Theo, Coisa mais obrigado, hein, linda. cara. Agora vamos trazer outro animalzinho, estimação. Enquanto o animal vem, Quem cabe que uma traz? pergunta aqui. Em relação a esses animais, é como cachorro e gato, macho e fêmeas têm comportamentos distintos. Sim. Alguns são mais difíceis ou mais fáceis. Sim. Em geral, as fêmeas, engraçado, é diferente um pouco da nossa espécie. Em geral, as fêmeas são mais calmas. Né? Então, os machinhos são os mais briguentos e as fêmeas são mais calmas, né? Na grande maioria, né? Até porque o macho, existe aquela disputa para conquistar a fêmea. Então, no universo, aí, quem chegou? Ó quem chegou aí. Legal. Esse é um... Pode pôr sobre a mesa aí. É um Joia. jabuti? É um jabuti. Ah, é? Pedro, qual o nome do jabuti, Pedro? Labrahugo. Labrahugo? Labrahugo. É a espécie ou é o nome? É o nome. É o nome dele? Nome dele. Labrahugo. Cara, e quais são os principais cuidados que você tem com ele? O que você dá de comidinha? É macho. Eu dou comida em 2 vezes ao dia, de manhã
antes de sair da escola. E de noite, banho também, em 7 dias. E o cuidado para não fugir, né? Que ele é bem fujão. É fujão? Como é que você ganhou? Quem te deu? Qual é a história desse jabuti com você? Esse jabuti quem me deu foi minha prima. Uma prima minha me deu. Tá há muito tempo na família. Eu não sei a idade exata, mas eu ganhei ele há 8 anos. Olha, parece que tá passando de geração, né? Sua prima ganhou de algum lugar. Quanto tempo um jabuti ele viveu? Eu soube que as tartarugas e tal vivem muito, né? Vivem. O jabuti também, é o que você comentou, geração em geração. Você tem aí 80 anos, são relatos assim longos. E realmente, olha, teve um cliente nosso que ele levou o jabuti dele, estava com o casco partido, porque ele acabou roçando lá e bateu. E ele falou, doutor, eu cheguei aqui faz 15 anos que ele sumiu, que ele escapou, e eu achei que ele tinha morrido. E na chácara, não era nenhum sítio, nenhuma fazenda. E ele achou depois de 15 anos. Então esse bicho, ele é muito pré-histórico, ele vive muito. Então se a gente deixar, por exemplo, ele sem comer, ele fica assim, gente, coisa de 1 ano sem se alimentar. Como é que é? Então, é absurdo. Eu até ia perguntar, porque eu vi uma história de que... eu vi um vídeo de uma casa onde estava com o chão oco, assim, no que eles quebraram, sentiam que mexia de vez em quando, um barulho no chão. No que eles quebraram, tinha um jabuti, era tartaruga, não sei, que estava embaixo ali, naquela parte, no que fizeram o chão da casa, fizeram em cima... Sim. E era meio lama, altamente assim, resistente. Isso. Aqui a gente tem um indivíduo jovem. Na verdade, é até difícil estimar a idade, porque assim, ele cresce de acordo com a alimentação. Então, se a partir de agora a gente diminuir a alimentação, o crescimento dele vai ser lento, né? Mas eles têm uma grande vantagem. A gente fala animais de sangue frio, acho que vocês já ouviram a expressão. Então, assim, se pensar que grande parte do nosso consumo energético é para produzir calor, para a gente ficar quentinho, esses caras já têm uma grande vantagem de não precisar produzir calor. Então, ou seja, a alimentação é bem menor. Bem menor. E aí a gente tem um outro fator que é o cara pré-histórico mesmo, né? Então ele tem toda uma biologia, uma fisiologia bem diferente. Os répteis, em geral, são os caras mais resistentes. Serpentes também. Eu já tive, né, serpentes assim, de ficar 1 ano, que era o tempinho dela, sem querer comer. Sem comer mesmo. Eu ouvi dizer que ele não tem conta bancária e não cuida da vida dos outros, porque ele vive muito. E o que ele mais come? O que é o ideal a dar para um... O jabuti é legal, assim, porque existe, né, eu vejo muito na parte clínica o erro de manejo alimentar, tá? Então, basicamente, são os bichos que comem de tudo, né? Então, eu posso dar ração de cachorro? Posso dar ração de cachorro. Às vezes eu vejo o tutor falando assim, mas ele come o cocô do meu cachorro. Não pode. Ai, que nojo. Faz parte da dieta. Esses são animais que são acostumados a comer um alimento até com condições mais podres, porque é um carinha devagar, lento. Ele chega lá num caqui que caiu da árvore, aquilo lá está podre. Ele chega num ovo que foi abandonado, aquilo lá está podre. Então, isso faz parte. Olha que legal também o tipo de alimento que ele necessita. Então, numa alimentação de jabuti, ele é um cara onívoro. Parecido conosco, né? Então, assim, ele come de tudo. Ele pode comer carne, pode comer legumes, vegetais e, erro de manejo, cálcio. O pessoal não dá cálcio. Ele precisa comer cálcio, folhas verdes escuras e tomar banho de sol. Ele precisa ter o banho de sol para produzir vitamina D3 e aí sim a gente ter um casco bonitão, liso, legal. Tá? Até legal, porque assim, o casco dele está ligeiramente piramidal. Então a gente precisa pôr um pouquinho mais de cálcio para deixar bem lisão e bonitão. Mas normal, tá joia, dei uma olhada. Que legal. Pedrão, obrigado, viu? Obrigado. E parabéns aí pelo animalzinho. Vocês sabem, deixa eu perguntar, vocês sabem definir como é que você sabe se o jabuti é machinho ou fêmea? Rapaz, virei de Bahia pra cima, vamos ver. Não dá pra saber não, hein? Então, é meio assim, quando eu aprendi, eu achei, é óbvio, mas é legal, né? Imagine que para copular, um precisa subir em cima do outro, né? Então, se o machinho tivesse a parte de baixo reta, ele não encaixaria na fêmea. Então, ele precisa ser côncavo, né? Então, a parte daqui precisa ser côncavo, tá? Olha isso. Então, essa é a relação. Aí, é ligeiramente, né? O pai já conhece um pouco, falou que é uma menina aí no caso, né?
Mas o macho, ele é mais acentuado, tem um plastrão um pouco mais côncavo, para encaixar direitinho. Obrigada, Pedro. Obrigado, hein, Pedro? Vamos a um outro bichinho que vai aparecer É por o aqui. Jean que vem. Cadê ele? Cadê ele? A Giana. Oh, a Giana. Ah, é a Giana. A Giana trazendo, olha que coisa mais fofa. É um coelhinho, Giana. Tudo bem, Giana? Tudo certo. Beleza. Qual o nome dessa coisinha fofa? É Bob. É o Bob. Tem tempo que você o Eu cria? tenho ele há 2 anos e meio. Ele era menor. Ele ainda é pequeno, mas ele era menor. Pois é, isso ele que eu ia é um coelhinho perguntar. anão. Ah, o E aí coelho ele anão. veio menorzinho, mas agora ele já cresceu, acho que o que tinha pra crescer, né? Não Uhum. sei, o doutor pode me Sim. dizer. Por que você escolheu um coelhinho pra... Então, logo que eu casei, eu queria muito ter um bichinho, né? Só que apartamento pequeno, né? Cachorro eu achei que ia ser muito triste, né? Pro animalzinho ficar ali. Pode passar, mas ele é bem tranquilo. E aí, gato também tem a questão de colocar tela. Meu marido não é muito a favor. E eu fui pesquisar. E aí eu vi os coelhinhos, né? É um animalzinho que tem várias questões, né? Ele é bem medroso, então tem que cuidar muito. Mas eu percebi que acho que se encaixava ali na nossa realidade. Fica bem sozinho, né? Até gosta um pouco de ficar sozinho. Então ele se encaixava bem ali na nossa rotina. E eu peguei, a gente já tá com 2 anos e meio desse grandão aqui. E Principais cuidados com coelhinhos. Mas você viu que legal? Ela relatou toda a história dela para escolher, né? E exato, o coelho é exatamente isso. E hoje o coelho ele faz parte de uma legião, tem muita gente. Se eu pegar só na parte dos pets não convencionais que a gente falou, que entra o coelhinho, cara, é muito. Acho que assim, é o animal exótico que a gente mais atende na rotina clínica, é coelhinho, por essas características. Ele se assemelha muito com um felino. Os tutores de coelho e de gato são muito parecidos na ideia, né? E os cuidados? Os cuidados. Cuidado é o seguinte, esse cara, ele já é um cara herbívoro, tá? Ele é vegetarianinho, ao extremo. Só que Deus foi lá e percebeu que ele era vegetarianinho e que ele precisava quebrar muita semente, comer muita semente. Ele falou, não, esse dentinho vai gastar com o tempo. Então eu vou te dar o dom de um dentão que vai crescer a vida inteira. Então esse dentão crescendo a vida inteira, se eu tenho um animal desse em casa e não dou nada para ele roer, esse dentão vai crescer e vai bater um no outro. E a gente começa a ter umas inflamações. Então, isso é o grande perigo. Então, coelho, eu tenho que estimular a roer, tem que roer. Eu vejo tutores, pais pegando lá, picando, é porque ele gosta de pedacinho pequeno, isso, aquilo. Não, tem que estimular a roer. Deixa roer. Ele está roendo o pé da mesa e eu não quero. Deixa, porque isso é importante. Eu sei que é aquela mesa que a gente comprou, acabou de casar, tá feliz. Mas ele comprou vai lá, um roedor mas também. comprou um roedor. Então, faz parte. Então, esse é um ponto na dieta que corresponde, assim, o principal casuística clínica, né? Interessante. Então, Giana, obrigada, viu? Eu que agradeço. O seu roedorzinho já roeu o pé da mesa? Não só o pé da mesa, O seu batente de porta, as coisas que você... Já fiquei sem internet por causa dele. Sério? Olha aí, muito Ó, o pelinho, ele pelinho solta. Pelo voando. Roeu o cabo da internet, a gente não viu, porque era uma coisinha ali. E aí depois veio o técnico e falou, alguém roeu aqui. Desse Alguém roeu. tamanico, Quem será? esse aqui. Quem será? 5 minutos que a gente dá a bobeira, ele Olha, rói tudo. Eu diria que cada um tem o bicho que pode. Pode ter paciência. Eu ainda estou parada no que o Ronaldo disse agora há pouco, que nesse universo as fêmeas são o contrário da nossa vida real. Ele disse que lá elas são boazinhas, elas não são... E nós, Ronaldo? Fala, Não, são boas- Ronaldo, vai por mim, não responde. Ronaldo, Não responde, você vai confirmar sua teoria. Vamos para o intervalo e já voltamos com você no seu Entre Família. Até já. Meus amores, vamos agora de arte. Depois de falar dos bichinhos, dos exóticos, dos diferentinhos, mas tudo cheio de afeto. Sabe o que a gente vai fazer agora no Armarinho da Arte? Quer dizer, a gente, vírgula, né? Karina do Canto vai ensinar a fazer uma toca para o seu gatinho. Uma fofura. Roda a vinheta. Vai dar tudo certo. Olha a toquinha. Gente, eu tava dizendo assim, Karina, hoje vai fazer uma toca de gato. Aí toca de gato? Aí depois eu li direito. Não, é uma toca, Binal, é uma toca de gato. Ai, que fofura. Eu Faz não uma trouxe. maior pra eu entrar. Eu até queria também. A toca Você da viu gatinha. que gatinha, você já teve gato? Você teve, não? Você só Não, teve cachorro. Não, eu não posso dizer ao vivo e a cores que eu não tenho familiaridade com gato pra não ofender. Claro.
tá bom. Eu só vou Mas explicar, eu então, tenho medo dele. dos felinos. Vamos falar dos felinos. Eles gostam de se esconder, né? Então, você vê que, por exemplo, quem deixa subir na cama, ele vai embaixo da coberta, Me embaixo de... Aí né? me identifica. Aí a gente se identifica. Então, eu tenho visto bastante na internet. Agora, como tá frio, eles procuram um lugar quentinho, né? E eu tenho um gatinho. Não trouxe o de verdade, porque ele realmente não ia gostar. Então, trouxe assim, o parecidinho com ele. E pode deixar assim, que aí ele pula e faz uma bolinha, fica brincando. Então, é bem gostosinho, assim, bem bacana. E aí, é uma forma fácil de fazer essa caminha, ou tem alguns que tem até forminha de peixinho, enfim, é muita, assim, criatividade, mas a gente vai fazer um bem simples para que você consiga fazer ali de casa. Então, o que eu preciso aqui? Eu vou pegar, às vezes pega um retalho só, tá? Não precisa... Ele tem um nome técnico que eu, sinceramente, não sei, porque eu conheço como carneirinho. Mas quando eu falei na loja pra moça, eu quero esse tecido de carneirinho, ela falou, soube. tal coisa. Falei, tá bom, moça, me perdoa. Mas vocês que são costureiros de plantão, vocês vão saber, né? Eu cortei ele de 85 centímetros, para que dê um tamanhinho assim, interessante, por 52. Mais ou menos, compra um meio metro, que aí vai dar para 2 caminhas dessa. E o que sobrar, se não faz cobertinha, ou enfim, né? Aí vai. E aí eu vou cortar do mesmo tamanho um tecido. Então, queria um tecidinho assim, mais bonito, que a gente possa até deixar ali num cantinho do sofá, né? Para que o gatinho durma ali, já tem sua própria caminha. Então, essa parte vai ser igualmente feita que essa. Do mesmo tamanho aqui, você tá falando. Do mesmo tamanho. Então, vamos lá. Para fazer do jeito que faço esse, eu vou fazer o outro, né? Então, eu uno aqui os 2 cantinhos, tá? Veja que está bem cortadinho. Para marcar, você pode pegar uma canetinha. Até tem a marca aqui da canetinha. Com a régua, você deixa ali bem certinho. Tem que ser exatamente igual o forro, que seria esse, né? A parte quentinha, da parte de fora. Que você pode pegar um tecido qualquer, tá bom? E aí pega a sua máquina de costura. Não preciso de uma máquina muito tecnológica, uma máquina reta já faz esse trabalho. E é uma dica interessante também para quem tem vários gatinhos, para quem tem gosta de doar ou até, né, fazer uma graninha extra também. Eu acho que gateiro gosta dessas coisas. Eu vou lá então, faço uma costura reta. Bem, enquanto a Karina do Canto faz essa costura reta aqui nessa toca de gatinho, eu quero convidar você a cuidar ainda mais da sua saúde mental. Sabe qual é a forcinha que a gente dá para você? Levando até a sua casa uma revista, um manual de saúde mental, que é a revista Mente Feliz. E ela é o produto de um trabalho feito com muito carinho pelo Dr. César Vasconcelos, que agora há pouco estava por aqui com a gente, e deixa esse material pronto para chegar até você e te levar a considerar melhor os cuidados com a sua saúde mental. Como faz para ter? É só ligar para a gente no 0 Operadora 12 21 27 31 21. Muito bom. Bom, aí, ó, eu marquei, tá vendo que ele tá dobrado assim na metade? Eu marquei com canetinha aqui. Por quê? Eu vou unir essas 2 partes, tá? A parte da costura com essa. E eu vou passar uma costurinha reta, então, nessa forma aqui, tá? Então, para fechar a parte da base. Mesma coisa você vai fazer com outro tecido, que vai acompanhar até aí tá super fácil. Aqui está super fácil. E você vai ver que é bem fácil mesmo, não vai se enrolar, não. Depois que eu já vou finalizando aqui. Nesse caso, se você tem uma canetinha que marca tecido, ótimo. Não tem, também você pode pegar uma outra. Essa, inclusive, é uma caneta que não é para tecido, porque essa partezinha aqui não vai aparecer, tá? Então, o que eu faço? Por que eu marco? Eu tenho que ter essa união aqui, ó. Essa costura tem que ficar unida com essa parte aqui, senão ele não vai ficar meio tortinho, vai ficar com defeitinho, tá? Então, uma vez que eu já fiz isso, você até pode prender com alfinete se quiser. Eu vou medir
Nesse que eu trouxe pronto, eu fiz de 8 centímetros. Então, para que serve essa régua que a gente usa tanto? Para centralizar com a minha costura, tá bom? E ali eu meço. Vou contar 5, 6, 7, 8, tá? Ali eu faço essa risquinha aqui. Prendo para que ele não saia do lugar. Mesma coisa faço com o outro lado. Isso também eu vou fazer com aquele tecidinho que vai encapar esse nosso trabalho e vai deixar uma carinha mais bonitinha, né? Marquei, pego um pregadorzinho, um alfinete, o que você tiver ali à mão, e eu vou passar então essa costurinha de novo aqui. E depois a gente já vai passar para fechar. E aí já está pronta nossa toca. Aqui eu abaixo com cuidado. É um tecido que é grosso, é alto, aliás, né? Mas é fácil de costurar, porque ele não é duro. Então a máquina aguenta tranquila. Às vezes dá uma dorzinha, né? Acha que vai quebrar, mas não vai. É. Aqui eu encaixo essa costura aqui. E aí, já tenho minhas duas partezinhas. Essa aqui eu já trouxe mais encaminhada. E pra gente entender, o gato vai entrar no lado peludinho. Que ela fez Você a vê mesma que coisa, tá? Ela já é repetiu isso. A mesma coisa que ela fez com aquele mesma branquinho, coisinha. ela fez com isso aqui, ó. E ele, saquinho aqui. Isso mesmo. Assim, desse jeito, a gente poderia fazer uma eco bag. Verdade. Né? Você faz de um outro tecido dentro e consegue pôr uma alça ali de bolsa. Fica ótimo. Então, o que eu faço aqui? Eu vou unir essa parte da costura, tá? Eu tenho que pensar, eu vou deixar dessa forma, esse vai ficar com carneirinho, né? Deixa eu lembrar como que é. Menina, se fosse eu só ia vestir um no outro, fazer essa dobradura da touca. Tem que Passar colocar aquela uma vez. toca de tecido. É, e aí vai, gato, entra aí. Ó, agora sim. Então, eu tenho que costurar do lado avesso, vou juntar, tá? Essa parte da costura com costura e depois eu só vou fazer isso. Vou acompanhar essa volta, tá? Para depois desvirar. Eu vou fazer rapidinho aqui para que dê tempo, porque senão a gente depois fica assim, frustradas. Não né? deu tempo. Não deu tempo. E aí sempre tem gente que acompanha o programa e toda semana fala: ai, Karina, pede mais tempo. Não é tão fácil. Diz pra Darleide ficar quieta. Diz pra ela não chamar o Abinal. Não falam. Quem segue há anos, a Marinha é muito gente boa. Povo lindo. A gente que conversa demais, mas é gostoso, né? Porque senão seria mais quietinho. Ai, sempre sobra pra alguém, né? Alguém tem que levar. Sempre sobra pra alguém. Então tá. Nunca é do gato. Nunca é do gato. E o gato é mesmo, né? O gato sabe disfarçar bem, né? Não é? Você não tem gato? Não, gatinho. Não foi, não. Eu vou deixar um pouquinho aqui aberto. Lembra que a gente tem que virar esse saquinho aqui. Ah, é verdade. Sempre tem esse truquinho de deixar aberto. No caso... Ai, esqueci. Não, tudo bem. Tem um desmanchador ou uma pontinha fina de tesoura. E a gente faz. Eu vou deixar abertinho aqui. E a gente já vai virar. Nesse aqui eu não fiz acabamento como tenho feito em outras bolsas e tal, de um acabamento de uma costurinha fina. Eu fiz com pontinho à mão. Tá? Aqui, ó. Nessa aqui você pode colar com uma colinha de tecido, mas o que eu recomendo realmente é aquele pontinho à mão meio escondidinho. Vai ser fácil porque o tecidinho é mais gorducho, então esconde bem se você não é muito bom de ponto invisível, né? Mas aí eu encontro essas partezinhas aqui, ó, de baixo. E ali, ó, olha como fica bonitinho, todo gorduchão. Então, para que ele se sinta convidado para entrar, você deixa desse jeitinho aqui, ó.
E aí o gatinho, quando veja uma toquinha ali para entrar, com certeza agora nos dias mais frios, ele entra. É uma tarefa super fácil, gostosa e ele vai ficar bem aquecido. Gostosinho. Né? Agora só arrumar um gatinho, Darleide. E por enquanto eu vou me acomodando por aqui. Por enquanto para você. Obrigada. Eu que agradeço. Segue Carina do Canto, carinadocanto.craft. Tá bom? Eu já ia levar a toca. Quer levar? Tá com frio, leva. Vamos de interação por aqui. Já chegou da Raíssa Robson Aleixo. Olha só, a Raíssa falou que ela tem esses 4 jabutis, né? Jabuti. 4 jabuti, tem até uma ali diferente, mas... Deve ser a fêmeazinha. Outro style, não, a fêmea tem que ver de bruxo. A mais bonita. Meu pai tem criação bem grande e me deu um. O vizinho soube que eu gosto e me deu outro. Uma amiga não tinha tempo de cuidar e me deu outro. E o outro, meu amigo salvou de ser morto pelo dono. Uau. Puxa, legal, viu? Beijo, Raíssa. Tá uma jabutilândia ali, ó. Olha isso, peludinho ali, ó. Temos aqui em casa um porquinho da Índia, é a Josadak. É Josadak. Mandou aí o porquinho da Índia. Peludinho. Olha aí, o Samuca. Ai, Samuelzinho, filho Os do bichinhos que o Abinal já trouxe pra casa de surpresa. Coelho, galinha. Aí, veio porquinho da Índia. Dia Abinal parece com hamster. Vixe. Olha o André e a Jane de Jacareí. Boa tarde, pessoal. Meus bichinhos ideais são nossos cachorros. O Shih Tzu é o Max e o Pretinho é o Romeu. Eles são um tanto exóticos no comportamento, mas amamos mesmo assim. Pretinho sumiu ali, ó. É verdade. Só dá pra ver os dois olhinhos. Só o olhinho. Boa tarde, aqui temos 3 gatinhos e um periquito australiano. Um herói. Um herói. Estamos vendo. Esse é sobrevivente. Mas só apareceram os gatos Na barriga ali, né? de qual dos 3 tá o periquito? Mas só tinha os gatos ali? Pois é, de certo periquitinho já foi. Queria saber. Foi E a não, né? Cristina, de Natividade no Rio de Janeiro. Boa tarde. O animal que mais combina comigo, que traduz a minha personalidade, sempre foi o gato. Este é o nosso Ganache, representando os demais, que são o Orion, o York e a Tandera. Beijo pra você também, Cristina. Ah, legal, hein? Obrigado a todos que mandaram aí as suas fotos. Não dá tempo da gente puxar mais por aqui, mas obrigado aí pela interação, pela participação. Ronaldo, que recado que você deixa para quem está em casa agora, último recadinho, para quem quer ter aquele bichinho de estimação que combine com ele? Legal, gente. Ó, procure um veterinário, um amigo, um biólogo também, saberá falar muito bem. Mas primeiro se conheça, né? Se reconheça, veja quais são suas necessidades, veja como é que é a sua casa, se comporta. E aí sim, feito todo esse estudo, aí a gente vai para a escolha ideal. E o veterinário vai poder te ajudar nessa questão, além de também vários informativos aí, insights, isso é muito legal. Então, o meu recado fica esse aí, tenham bichinhos, não fiquem só no mundo tecnológico, não deixem suprir essa parte emocional nossa, única e exclusivamente em redes sociais. Então, defendam e cultivem aí os animais de estimação. Legal. Obrigado, Ronaldo. Obrigado, gente. Jesus estava conversando com uma multidão, um grupo bem atento com eles, e Jesus, lendo seu coração, sabia quais eram as ansiedades deles. E é interessante que Jesus também tem sua escala de valores. Ele não trata tudo com o mesmo valor, chamou a atenção deles e falou, olhe para o lírio do campo. Por que falou olhe para o lírio do campo? Porque as pessoas passavam pelo lírio do campo. O lírio não é nada exótico, não para aquela comunidade naquela época. O lírio não chama atenção. As coisas mais comuns da vida dele eram lírios do campo, tão comum que eles não olhavam. Então ele disse, olha para o lírio do campo. Ninguém se veste como eles. Depois ele falou, vocês não têm tão mais valor do que um pardal. Ou seja, Deus não está dizendo que o pardal é menosprezível, que é desprezível para ele, que ele menospreza o pardal. Muito pelo contrário. Mas ele fala, eu coloquei você numa relação comigo que ela é tremendamente especial. Mas esse é só um exemplo de quantas vezes Deus se revelou nos chamando a olhar para a natureza. E é uma coisa muito interessante pensar que a nossa forma de buscar identificação é radicalmente contrária dele quando nós estamos distorcidos. Por exemplo, eu gosto de perguntar e pergunto para você. Se você fosse achar um bicho na natureza que combinasse com você, que fosse você S.A., que fosse seu logo, qual você acharia? A gente gosta de colocar para os outros, né? Como se fala de um jumento, a gente ri, da serpente, a gente ri e pensa nas pessoas, né? Hoje eu tenho uma frase muito interessante, né? Dizendo assim, fácil é matar um leão por dia, duro é ficar desviando das antas.
E a gente vai colocando pestes nas pessoas, mas quando você fala de si, a verdade, quando nós queremos pensar na gente mesmo, a gente usa alguns que demonstram a nossa capacidade, a nossa velocidade, a nossa inteligência, a nossa agressividade. Por exemplo, a maioria absoluta dos mascotes de times são de predadores. Aí a gente vê os tigres, os leões, os lobos. E quando a gente pensa em beleza, por exemplo, a gente também não pensa muito em pardal. Você pensa no beija-flor, que é maravilhoso, que é lindo, ou na grandeza, na imponência como um tigre. Mas você que já teve contato com a Bíblia, diz aí para mim, qual animal que Jesus mais usou para falar de você? Aquele animalzinho bobo que não corre bem, que não sobrevive sozinho, que não tem garras, que não tem presas, não é esperto, é uma ovelha. Ovelha é um animal irritantemente burro, bem besta. Ele exige muita paciência dos seus criadores e um cuidado 24 horas, porque as ovelhas são impressionantes. Aí a gente fala, mas você me chamou de ovelha. Sim, porque há uma razão. Se você encontrar uma ovelha bem cuidada, é porque ela tem um bom pastor. Se você encontrar uma ovelha bem protegida, é porque ela tem um bom pastor. Se você encontrar uma ovelha bem alimentada, é porque ela tem um bom pastor. Diferente de um leão, diferente de um lobo. Eles estão assim porque eles são bons. Eles comeram bem porque são bons caçadores. Eles enxergam bem porque eles têm bons olhos. Quando ele chamar de ovelha, ele falou assim, você e eu devemos ser encontrados sempre juntos. Essa é a grande razão. Você é completamente dependente desse relacionamento que eu tenho comigo, que você tem comigo. Os animais domésticos nos ensinam coisas fantásticas sobre isso. Quando a gente olha para eles, a gente deve lembrar que um relacionamento saudável é um relacionamento de mão dupla. Nós olhamos para os animais e pensamos no que eles precisam de nós e o que nós precisamos dele. Com Deus é a mesma coisa. Ele é um ser inteligente, se relacionando com outro ser inteligente, diz, esse relacionamento nosso tem que ir e voltar. Pense muito nisso. Muito bem, obrigado, pastor. Obrigado você de casa. Amanhã, de volta Entre Família, com Liliane Rocha junto com a gente, falando sobre Maio Laranja. Não perca. Vida e Saúde coladinho com a gente. Tchau. Tchau.